Começando mais um Nerd Talks, não é isso? Salve, galerinha, beleza? Ed, meu amigo, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, não sei que hora que você vai ver isso. Começando mais um programa, e hoje, é porque eu tô um pouco emocionado aqui, é uma voz de peso que tá aqui com a gente hoje. Quem vai estar com a gente aqui hoje, Ed? Ítalo, cara, eu não queria comentar, mas ele é um Targaryen. Meu Deus do céu, até arrepiei aqui falando isso. Quem será? Mas ele também adotou um urso panda como um filho. E eu não contei, a gente conversou um pouquinho antes aqui, eu não falei com ele, mas um dos papéis que ele fez, que eu gosto muito, foi o Sr. Ping. Pois é. Então, por favor, convidado, apresente-se. Olá, boa noite. Alexandre Magolo na área. O Rave Séries, eu espero que não assombre vocês, né, tadinho, porque ele já foi na primeira temporada, mas foi uma honra participar como Rave Séries. Um prazer estar com vocês. Boa noite, como o Ítalo disse, boa tarde, bom dia, boa madrugada para Ed, para o Ítalo e para todo mundo que estiver acompanhando a gente. Espero que seja um bate-papo bem bacana. Com certeza. E é isso, estamos aí, às ordens. Olha só, Alexandre Magolo, um dos principais, dubladores famosos, grandes dubladores do momento, né? Não sei se eu posso dizer, colocar dessa forma, mas para mim é um dublador assim, tá em alta e tem trabalhos impecáveis, mas Ítalo, não apenas na dublagem. Este cara aqui tem um currículo assim admirável. Hobbies que ninguém imagina. Exatamente. Alexandre, a minha primeira pergunta para você, de onde você é? Conte um pouco sobre você, me fale um pouco sobre sua vida, sua carreira. Vamos lá, é extenso, né? Estou com 53 anos, eu comecei com 5 anos fazendo teatro na garagem da minha casa. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e a irmã mais velha, ela gostava de criar comédias pastelão. Então, eu lembro perfeitamente assim da minha mãe fazendo tortas de arroz, era tipo um grude, e ela botava uma coisa meio suspiro por cima, para parecer aquelas tortas mesmo que a gente vê em comédia americana, que todo mundo joga a torta na cara do outro. E eu lembro que tudo que ela fazia acabava com torta na cara. E eu tinha uns 5 anos de idade, 6 no máximo, e eu participava disso. O tempo passou, ela desistiu do teatro, e aí eu gostei da coisa de fazer teatro. A brincadeira virou profissão. A brincadeira foi ficando cada vez mais séria, né? Lembro da minha mãe me levando para assistir Pinóquio no cinema, e nessa sessão de Pinóquio eu tinha certeza na minha cabecinha de que era isso que eu queria para minha vida, que eu queria trabalhar com esse universo mágico que eu estava ali naquele momento no cinema. Dali eu comecei a aprender a ler e a escrever, e ela me dando muitas historinhas, muitos presentinhos, livros da Disney, de fábulas, e tudo narrado. Aí eu lembro que eu pegava essas narrações e construía diálogos de teatro para contar essas histórias. Então eu criava os diálogos em cima dessas narrações. E aí chamava os meus amigos, montava elenco e continuei com o trabalho da minha irmã, de abrir a garagem de casa, os vizinhos chegavam com cadeira e a gente apresentava para eles. Aí depois foi para a escola, para a igreja. Na igreja a gente conseguiu, teve época da gente conseguir 1 tonelada por mês de alimento, apresentando peças e cobrando alimento através dos espetáculos que a gente fazia. E aí eu fui, até que fiz um curso amador, mas ministrado por profissionais, chamado Liceu de Artes e Ofícios, que fica no Rio de Janeiro. Você perguntou de onde eu sou do Rio, não sou carioca, eu nasci em Niterói, mas nunca morei em Niterói. Eu acho que minha mãe gostava muito de um médico que tinha lá, e eu fui nascer em Niterói por conta disso. Não tinha nem a ponte Rio-Niterói ainda não, a ponte veio meses depois, então eu fiz a travessia de balsa, né? Os carros entravam na balsa para ir para Niterói, de Niterói para o Rio. Mas, enfim, concluindo a história da infância, né? Então eu fiz esse curso, desse curso menor de idade eu comecei a participar de companhias profissionais de teatro, porque quando a gente é menor de idade não tem necessidade do registro. E aí eu fiz grandes peças, uma que a gente estava preparando para fazer pela América Latina, sobre a Guerra do Paraguai, fizemos uma de terror enorme, num lugar lindo aqui do Rio, chamado Paço Imperial,
que é onde a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E, enfim, foi meu início, amador. Aí o profissional, se vocês quiserem, eu continuo contando. Não, aí a história é longa. Então continua pra gente. Mas então, pelo que você tá falando, desde que você começou assim, você sempre trabalhou, foi nisso? Teatro, dublagem, como que foi a sucessão disso na sua vida? Ou você tinha outros empregos por fora? Como que era isso? Não. O teatro entrou muito cedo. Eu comecei a receber alguma coisa com os 14 anos de idade, porque aí eu me considerava amador, porque eu estava no colégio normal, como qualquer adolescente, sim, mas fazendo meu teatro com muita responsabilidade nos finais de semana, e já recebia por isso, né? Então, com 14, 15, 16, 17, eu não parava de fazer teatro. Muito teatro. Até que fui atropelado. Não lembro direito o que aconteceu, porque dizem, né, quem viu a cena do acidente, eu estava dirigindo uma mobilete, não é da época de vocês, como eu falei, o tio é velho, tem 53 anos, então mobilete era umas motinhas, tipo uma bicicleta motorizada, sim, que você também não precisava de carteira para poder dirigir. E aí quem viu o acidente dizem que esse carro me pegou em cheio e eu voei da rua até uma porta sanfonada de uma oficina mecânica, que ainda bem ela estava fechada. Aí eu bati com a cabeça na porta sanfonada, senão eu tinha morrido, se fosse numa parede sólida mesmo, sim, né? Mas essa batida já me deu amnésia, e eu não lembro de nada do acidente, e caí de boca no chão. Nossa. E aí foi uma loucura, tive que reimplantar dente com raiz, foi uma loucura. Andei de muleta durante um ano, aprendi a falar novamente, porque a fala ficou comprometida também durante mais ou menos um ano, e perdi muito contato com o pessoal do teatro que eu tinha mais novo antes do acidente. Aí quando eu decidi voltar a fazer, e eu gosto muito de estudar, eu falei, cara, eu vou querer fazer uma escola de artes cênicas para valer. Aí eu escolhi a mais antiga da América Latina, que é a Martins Pena, e foi para ela. E só uma curiosidade, que eu sei que vocês me convidaram pela dublagem principalmente, a dublagem ela já começou na época que eu era menor de idade, lá com meus 15 anos. O diretor da peça A Revolta dos Brinquedos, ele queria me levar na Herbert Richard para me apresentar, dizia que eu tinha uma voz metálica, mas na época eu não sabia nem direito, assim, meu Deus, dublagem, sabe? Era muito... Eu adorava Hanna-Barbera, mas a ficha não caiu de jeito nenhum. Eu queria fazer teatro. Então, essa informação meio que passou, ele falava muito disso, e eu não dei confiança nenhuma, mas foi uma primeira oportunidade que eu tive para ser dublador. Alexandre, anos mais tarde... Oi, diga. Eu tenho que te perguntar, até se me desculpa o seu raciocínio, mas você se lembra a sua primeira grande peça de teatro que você atuou, sim, que... Tipo, você ficou extasiado assim, nossa, que legal, finalmente, estou mostrando meu dom, minha arte para as pessoas. Essa do Paço Imperial que nós fizemos se chamava Os Sete Terrores de Edgar Allan Poe, era baseada nos contos de terror de Edgar Allan Poe, e foi bem complicado, acho que a gente ensaiou quase 6 meses para apresentar, mas ela na época foi uma sucessão ali no Paço Imperial, onde eu contei para vocês. Sim. A ponto da gente ter um ator na época global poderosíssimo, mudar o horário dele porque estava batendo de frente com o nosso horário, e era impressionante a predileção pelo terror, como as pessoas gostam de terror, vocês não têm noção. Pelo menos na época, isso foi em 85, 86, eu acho. Tenho medo. Não, mas as pessoas amavam, e era um terror mesmo, não tinha comédia, não tinha personagem divertido, a gente investigou terror a fundo. E foi um grande desafio. Lembro que os figurinos foram cedidos pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então eram de luxo, era tudo reconstrução de época. Lembro que foi um orgulho, assim, acho que foi a primeira grande peça que uau, que bacana, tô aqui nesse mundo com essa galera. Acho que foi Os Sete Terrores de Edgar Allan Poe. Mas teatro, tudo impacta pra gente, né? Tudo é importante, cada uma das peças. Sim, com certeza. A gente cria aquele apreço por cada trabalho, né?
E Sim, igual sim. você disse aí, a gente te convidou pela dublagem, a gente quer saber mais da sua vida, mas falando dessa questão da dublagem, você falou que já tinha recebido esse convite, mas não deu muita importância. E quando que chegou o primeiro trabalho da dublagem? Pois é, não, aí teve um outro convite, eu em 92, acho que foi 92, fazendo, já profissional, formado pela Martins Pena, e também formado em Direito, eu fiz Direito e Artes Cênicas ao mesmo tempo. Eu dirigi um espetáculo que tinha o Duda Espinosa no elenco, em que a gente fazia as apresentações para conseguir alimento. E o Duda, na época, ele já era top na dublagem, ele tinha um personagem icônico nas manhãs da Globo, era um menino mal-humorado que ele fazia, maravilhoso. E ele falou comigo, vem fazer um curso comigo com o Clécio Souto. Eles tinham um curso na antiga TV Tupi. Eu fui, e ali também foi uma segunda oportunidade que eu poderia ter seguido. Eu lembro que eu fiz, inclusive, com o Felipe Grinan, e ele seguiu. Desse curso que a gente fez, o Felipe foi. E eu estava entrando numa pós na Unirio, na área de teatro, e uma pós em Direito do Trabalho. Nossa, então ficou apertado. Não entrei. De novo eu não entrei, sabe? E aí só em 2010, através da Maíra Góes, na primeira turma de dublagem do Beck Studios, eu, Cafiba Luzier, Rita Ávila, a gente juntinho, a gente participou dessa turma e ali eu comecei, para valer, abraçando como profissão com essa fada madrinha chamada Maíra Góes, minha amiga. Nossa. E, como diz o ditado, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Lembrando aqui, uma curiosidade para quem tá nos ouvindo, ele tá falando o nome desses dubladores, mas quem são essas pessoas? Ó, Duda Espinosa, Capitão América, Sim. Clécio Souto, Castiel de Supernatural, Felipe Grinan é o Whis de Dragon Ball, né? Só os pesos. Só Maíra Góes é a Dory de Procurando Nemo. Continua a nadar, continua. É isso mesmo o bordão dela. Né? Continue a nadar, continue a nadar. Exato, eu sou desafinado, você me desculpa aqui. Não. Nossa, então aqui, só pessoas de peso. Alexandre, e cara, mas nessa época que o Duda te convidou, você não pôde ir, foi isso? Mas não, eu fiz o curso. Ah, você só não continuou. Só que eu lembro, eu não investi. Eu lembro direitinho da paixão de quem estava no curso querendo continuar, e eu estava muito perdido, eu acho. E já estava fazendo duas coisas, para a terceira também. E a família, acho que tinha uma pressão, não uma pressão grande. Eu sempre tive muito apoio da minha mãe, muito apoio da minha mãe, apaixonado por ela. Mas tinha uma pressão, sabe, de o que eu vou fazer com direito, e agora concluindo uma pós-graduação, e tem que fazer concurso público para ter estabilidade. Tinham essas coisas na cabeça, né, da gente. Então acho que no momento que eu fiz o curso, acho que o Felipe teve a visão e seguiu, e eu recuei. Eu não fui. Mas eu fui na hora certa. Em 2012, minha mãe faleceu, e foi o período pior da minha vida. Eu fiquei, devastado, e já fazia o cursinho com a Maíra, já tinha me formado em rádio também, eu sou radialista, e a Maíra foi uma pessoa chave, sabe? Ela, Patrícia Garcia, também foi chave para me reerguer e falar, vamos lá, amigo, vamos para frente, vamos conseguir, não sei o quê. E acabou que a dublagem, ela me deu uma família nova, sabe? Muitos amigos, muitas emoções maravilhosas. Eu nunca imaginei que o menino que assistia Pinóquio poderia estar numa sala de cinema e estar se escutando em O Touro Ferdinando, que foi meu primeiro trabalho, né, de animação para cinema. Então, foram tantas alegrias, não são, né? Cada dia é uma alegria nova. Amanhã eu tenho meus horários, e cada horário eu tenho certeza que traz uma surpresa boa. É um presente diário, então eu sou muito grato, e muito grato a Maíra, não tem como esquecer dela nunca, porque acho que foi a pessoa que Alexandre, deu pro chão. E você chegou a atuar na área de direito? Você chegou a advogar? Você chegou a trabalhar nesse campo? Pois é, eu sou advogado, eu tenho carteira da OAB, mas não advogo. Eu trabalhei com shoppings criando eventos para criança.
Então, durante 23 anos, eu criava praticamente todos os eventos que tinham aqui no Rio, com uma empresa grande que ela praticamente dominava o mercado, hoje não mais, mas ela dominava o mercado aqui do Rio, e eu trabalhava nessa parte de criação, e também atuava. Então era uma relação muito pesada, amigo, muito. Eu lembro que a gente tinha um Peter Pan, por exemplo, que eu fazia o evento, eu idealizava o evento, eu me vestia de Capitão Gancho, eu brincava com as crianças durante 6 horas, dentro do que a gente idealizou, que tinha uma parte de jogo, uma parte recreativa mesmo, não sei o quê, e no final do dia eu ainda tinha que apresentar o espetáculo Peter Pan musical, cantando. Então, eram 7 horas e meia, assim, não dava nem 1 hora de dublagem não, viu? O cachê por dia. Mas era muito ralado, mas sempre eu muito apaixonado por tudo que eu fiz, e também sou muito grato a essa empresa, que trabalhei tantos anos, né, e que me ajudou, inclusive, a investir na dublagem e a poder fazer meus cursos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então mesmo chegando lá em 2010, sei lá, com 23, 25 anos de teatro, eu quis estudar muito, então eu fiz o curso completo da Maíra Góes com Marcelo Garcia, depois eu fiz quase 1 ano me preparando com Ronaldo Júlio, depois eu fiz mais o curso inteiro do Luiz Carlos Percy, que eu também já conhecia lá de trás, da Escola Martins Pena. E aí o Percy, que eu acho que falou assim, vamos lá, né? Tá na hora, vai. E aí eu obedeci. Poxa, Alexandre. Aí eu... Não, é que você comentou essa questão dos cursos. Hoje, se por exemplo eu ou o Ed aqui, a gente que gosta muito da dublagem, mas não é da área. Se a gente quisesse começar, você teria algum curso para indicar, não um passo a passo, né? Mas segue esse caminho, faz isso. Para quem quer ser dublador? Ah, tenho. Para trabalhar a voz, eu acho que nada melhor que canto. Eu acho que canto é precioso para você ter uma voz boa, não uma voz bonita, que dublador não precisa ter voz bonita. Mas uma voz boa, uma voz que tem uma articulação precisa, que você possa ter uma extensão vocal boa, né, que saiba atingir personagens mais graves, mais agudos. Isso abre o leque para você poder trabalhar mais. Nada contra quem tem uma voz com uma impressão digital, como a Miriam, que me tirou do eixo. Tem dublador que tem aquela voz e são maravilhosos. Mas no meu caso, que sou mais um coringa na dublagem, eu procuro trabalhar a minha extensão vocal. Tem essa flexibilidade ali, né? Sim, trabalhar canto é caro, vai ser caro. Eu falo, cara, coral de igreja é de graça. E canto coral é maravilhoso, trabalha a tua afinação, enfim, canto eu acho que é muito legal, assim, é uma dica muito legal. E investe muito no teatro, porque só a tua maturidade como ator que vai te dar o diferencial na hora de dublar, eu acho, né? Curso de dublagem tem um monte, né? Esses que eu fiz, eu recomendo cada um deles. E tem tantos outros amigos que têm cursos por aí, que Guilene, a Aveiro, tem um monte de gente que dá curso, o Schubert, tem várias pessoas que têm cursos muito bons, mas eu acho que você vai ter o diferencial através da tua interpretação, não da técnica de conseguir dublar bem, percebe? Sim. O que dá o pulo do gato, eu acho que realmente é a tua maturidade como ator. Como diz, falei a beça, né? Não, mas é isso mesmo, como você diz, é saber entrar no personagem, além de saber falar, é saber entrar no personagem, né? E isso talvez o teatro vai te proporcionar. Eu não vejo outra forma, porque e a vida, né? A vida, ela dá um peso pra gente também. Mas às vezes tem personagens muito ingratos, por exemplo, a Casa do Dragão. Vamos falar da Casa do Dragão, que tá voltando agora com tudo. Tem muitos personagens que são muito novos. E você percebe a fragilidade, não estou falando da dublagem, estou falando dos atores mesmo, dos originais. Se vocês lembram do Game of Thrones, vocês lembram daquele rei malvado? Qual era o nome dele, gente? O pai da morre envenenado. O que morre envenenado. É o Rei Gordo. Do Game of Thrones. Não. Game of Thrones. Que no Game of Thrones. No Game of Thrones tem o Rei Gordo Não, o Lannister. O Lannister que morre envenenado. Não, ele não morre envenenado. O Tyrion mata ele com uma besta que tá no banheiro fazendo o número 2. Não, o que come o bolo. O Joffrey. Foi dublado pelo Charles Emanuel. Por quem? Foi dublado pelo Charles Emanuel. Charles Emanuel.
Meu filho. Meu filho, né? Ele é o Flash. Maravilhosamente dublado, mas assim, não falando da dublagem, mas querendo falar do ator. Que ator maravilhoso aquele. Que fez o Joffrey, né? Joffrey. Sim. E a gente vê na Casa dos Dragões personagens que são com questões muito adultas, de ódio, de querer guerra, matar um ao outro. E você percebe que tem uns atores que não têm a maturidade, talvez, para pegar o que aquele personagem está exigindo, sabe? E isso vai para a dublagem também. Então, às vezes, a gente não tem uma vivência para ser tão profundo, né? E na dublagem é mais cruel, que a gente, às vezes, tem 1 minuto só para maturar tudo. A galera que está atuando na obra, eles têm, no mínimo, 1 semana, às vezes 1 ano, preparando o personagem, e a gente tem que resolver em 1 minuto. Então, acho que a vida, você viver o teu dia a dia com profundidade, vai te dando mais bagagem também, se você é um ator observador, se você é um ator que está ligado no que acontece à tua volta, se você observa o teu entorno, né? Porque a gente usa tudo isso no nosso trabalho, sempre, sempre. Uhum. Alexandre, além do teatro, além do direito, você chegou a fazer novela, chegou a fazer trabalhos na televisão, você chegou a pegar este campo também? Fiz muito pouco, Ed, muito pouquinho. Eu fiz muito linha direta, que agora está tendo o programa novamente, ele voltou, sim, mas eu fiz lá atrás, eu acho que fiz 7, se não me engano, acho que fiz 7 linhas diretas. Mas aí você fazia a narração ali no programa? Não, era o Marcelo alguma coisa, esqueci o nome dele. Eu atuava mesmo, né? Eu fazia aquelas reconstituições dos crimes. Mas eu lembro que a primeira vez foi frustrante a beça, porque eu fiz um vilãozaço, assim, maravilhoso, umas cenas boas. E aí eu lembro que quando vai pro ar, na hora que vem a cena, ela começa e entrava o apresentador e a cena ia pro fundo e abaixava tudo. A tua cena não era exibida. Meu Deus, que droga! Aí você pensa, eu trabalhei tanto pra enfim, isso. Nossa, mas eu lembro que era legal porque te dava uma grana bacana, só que televisão acho que deve ser muito bacana quando você tem um personagem bom para fazer e trabalha muito. Essas participações, eu lembro que a gente chegava às 7 da manhã e saía às 10 da noite para fazer 5 minutos. Então, a rotina de televisão, pelo menos na época que eu fiz, era bem penosa, sabe, nesse sentido. E também foi uma área que eu não investi. Cheguei a fazer curso de cinema, fiz curso de direção para cinema com Walter Lima Jr., estudei para ser diretor de cinema um pouco com ele, mas também, enfim, tudo para somar, né? Eu acho que para fazer parte dessa bagagem de ator que eu sempre busquei estudar tanto. Mas televisão eu tive essas experiências, eu acho que na Record eu tive outra também, mas filmes. Também não foi uma experiência grande, foi pequena também, acho que foi só uma participação. E na Globo naquela época eu acho que eu fiquei caro, porque tinha uma coisa que você ganha um cachê e da próxima vez que te chamam, o cachê não pode ser igual, tinha que ser maior. E aí maior, como eu fiz algumas, eu acho que eu fiquei num teto que para eles, não vamos chamar mais esse cara não, vamos pegar uma galera estourou o orçamento, que não chamamos ainda, para pagar menos, entendeu? Deve ser isso, enfim. Mas a minha vida já rodou tanto, meu mundo já girou tanto, quem sabe um dia, adoraria fazer cinema. Uhum. Cinema eu acho que eu tenho muita curiosidade, que a coisa é matemática, você estuda mais, eu acho que o processo deve ser mais artístico, sabe? Então acho que introduzindo nessa questão que você falou de cinema, uma pauta que eu gosto de levantar muito aqui, e que eu sou defensor da bandeira, que é a dublagem, que a gente te convidou aqui mais por isso, mas também o cinema nacional, a comédia brasileira. Eu gosto muito da comédia brasileira. A veia humorística que o brasileiro já nasce com ela, lógico, os outros trabalhos, tanto os outros suspense, ação que seja, mas a comédia brasileira eu acho que ela é um universo à parte. E você falou, e veio na minha cabeça que eu imaginei você, por exemplo, no Alto da Compadecida, por exemplo, sei lá, fazendo um chicó. Então são qualquer um deles. Vai voltar agora e vão lançar o 2, eu tô assim, esperando, ansioso.
Mas eu acredito que, não sei porquê, mas eu vejo você muito na comédia. Me traz, assim, muito da comédia. Então eu acredito que você seria um excelente ator na comédia, viu? Eu já fiz muito, né? Eu gosto muito também. Eu acho que eu mando melhor na comédia do que no drama. Engraçado que eu acho o drama mais desafiador e tal, mas eu acho que na comédia eu cresço mais. A última peça que eu fiz, a direção foi de Chico Anísio. O nome era Os Esculachados, com X. Os Esculachados. A gente ficou uns 5 anos em cartaz, a gente viajou para vários lugares do Brasil e... Nossa, fomos para Minas, a gente fez em Contagem, que é perto de BH, não é? Sim, é a região metropolitana ali. A gente chegou a apresentar lá Os Esculachados, e eram 5 homens fazendo mulheres. Então a gente não tinha que fazer gay, a gente fazia mulher mesmo. Sim. E foi muito bacana, era uma comédia bem rasgada. E uma curiosidade que eu tenho também na minha carreira, na época que eu estudava na Martins Pena, me formando quase, o Costinha, saudoso, faleceu. E ele estava em turnê na produção, a filha dele, Regina Costa, ela produziu o espetáculo, Uma Mulher para Dois Maridos. E o pai faleceu, eles pediram um teste para que alguém substituísse o Costinha nesse espetáculo. Eles iam tirar os números dele, mas tinha um padre alemão que não tinha como ser substituído. Tinha que ser alguém que substituísse o Coxinha, e eu passei. Você falou de humor, então, assim, uma curiosidade minha, eu substituí Coxinha quando ele faleceu, lá atrás, nesse espetáculo Uma Mulher para Dois Maridos. A gente chegou a viajar bastante também. Eu vejo que você fica à vontade na comédia. Você falou que o suspense é mais desafiador, mas eu acho que a comédia você fica mais à vontade, então por isso talvez que você se sobressaia nela. Não sei, eu gosto. Gosto bastante. Alexandre, e eu tenho que falar uma coisa, perguntar para você, né, que me chamou muita atenção na sua carreira, que o Wally, onde está o Wally, professor Dumbledore, né, Rei Luiz, Moisés e Pescador, o que essas pessoas têm em comum com você? É o carnaval, sou completamente apaixonado, paixão materna, né? A minha mãe também era muito apaixonada. Eu lembro que a gente comprava ingresso às vezes para assistir ou na arquibancada ou umas cadeiras que eram no último setor, que eram mais baratas. Eu lembro que a gente comprava essas cadeirinhas e a minha mãe ficava com minhas fantasias. Então tinha ano que eu desfilava em 12 escolas de samba. Nossa. Eu praticamente saía de uma, corria, entrava, trocava de roupa, voltava e trocava de roupa e entrava, era uma loucura. 12 não num dia só, pelo amor de Deus, durante o carnaval. Senão eu passava a noite inteira ali desfilando. Porque tem os grupos de acesso, né, que são 2 dias de desfile, e tem o grupo especial, que são 2 dias, agora vão ser 3 dias de desfile. Então eu dividia entre esses dias todos, né? Mas é uma paixão muito antiga, desfilo desde sei lá quando, desde quando Xuxa foi homenageada pela Unidos do Cabo Sul, acho que isso deve ter sido 91, eu saí como guardião da Xuxa, comecei bem, né? E conheci Paulo Barros em 2002, e de lá para cá eu sempre recebi de outros carnavalescos também presentes, mas eu acho que os grandes presentes foram o Paulo Barros que me deu no carnaval. E desses personagens que você falou, né? O Wally, a gente colocou uma casa com 270 integrantes fazendo o jogo de verdade do Wally para que o público da Marquês de Sapucaí descobrisse onde eu estava. Então eram portas e mais portas girando, com 270 pessoas correndo pelo carro, era uma loucura. Ele já fez coisas fabulosas, né? O Dumbledore, que ele replicou um brinquedo da Disney, em que eu fazia uma mesa gigante levitar com vários Harry Potters sentados na mesa, inclusive o dublador oficial, saudoso, também sentado na mesa fazendo o personagem que ele dublou, né, o Harry Potter. O Caio. E eu de Dumbledore ali no meio. Sim, sim. E a Portela, que eu acho que marcou mais, porque eu acho que foi a única pessoa a desfilar em cima da águia, de Moisés, que foi bem bacana. A gente pegou o 3º lugar nesse ano e o 1º lugar no ano seguinte, fazendo uma denúncia sobre a tragédia do Rio Doce.
Então era um desfile que aí eu tive que usar o meu drama. Eu tinha que desfilar tendo uma crise compulsiva de choro. Eu era proibido de cantar o samba. Eu só podia chorar, mas não é chorar pouco, é chorar de desabar. Então eu lembro que, nossa, eu desfilei ajoelhado, né? Eu demorava mais ou menos uma meia hora com o bombeiro do meu lado até o meu joelho conseguir esticar de novo, sabe? De tanta intensidade, de tanto, enfim, que eu fiz nesse trabalho. E fiz 2 vezes, né? Porque a gente ganhou, a gente voltou nas campeãs, me deram uma plaquinha nas campeãs de somos campeãs, alguma coisa assim. Aí eu peguei, joguei a plaquinha longe, falei, não, vou fazer igualzinho como eu fiz no desfile oficial. Não vou desfilar rindo com a campeã não, porque esse carro é sério. E aí todo mundo botou suas placas no chão, no canto, e a gente fez a denúncia de novo, porque a galera toda de Mariana, de Ressaquinha, que é onde tem a nascente do Rio Doce, todo mundo procurou muito a gente durante a semana, aí a gente falou, não, a gente vai fazer a Vera, é mais um dia para denunciar Sim. o que aconteceu nessa tragédia, então aqui não vai ter brincadeira de campeonato não. E aí foi tudo de novo, foi pesado, mas foi lindo. E falando dessa questão dos seus anos de carreira aí, na dublagem, ou que você queira falar em outro no teatro também, você pode citar pra gente, dos mais marcantes assim, quais que você lembra que você já fez, que você dublou? Nossa, tem o Touro Ferdinando, não dá para não mencionar, porque são os primeiros, né? Os primeiros eu acho que a gente sempre marca mais. Então é a primeira animação. Eu sempre brinquei muito na minha casa, fazendo Oscar no banheiro, usando a voz, eu disputando prêmio, eu apresentando premiação, cantando. Eu gosto muito de cantar, eu canto desde os 7, enfim, mas eu sempre brinquei muito com isso. E ter minha voz no cinema foi, e no dia do meu aniversário ainda por cima, foi no dia 7 de janeiro que eu fui assistir. Isso é presente. Eu fui assistir o Touro Ferdinando, então foi incrível. Touro Ferdinando eu acho que foi o máximo. Eu lembro do Pac-Man, Aventuras Fantasmagóricas, que eu acho que foi o primeiro personagem que eu ganhei, que eu fazia o ajudante do vilão, o Oleg, que era um fantasminha, e logo o Pac-Man, que eu brincava tanto. Então foi muito legal. E aí tiveram várias, né? O Rei Viserys eu tremi na base. Na época do Rei Viserys eu jurava que fosse a série que homenageia o Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome. Os Anéis do Poder? Anéis do Poder. Eu jurava que era os Anéis do Poder, que era um segredo enorme, me chamaram para um segredo, e agora você vai para uma sala para assinar um contrato, e não sei o que, gente, que coisa esquisita. Tô vendendo a alma e nem sei. Essa série. E eu gosto muito do Senhor dos Anéis, só que o Senhor dos Anéis ele estava lá atrás na minha memória, e o Game of Thrones eu assisti na pandemia, então o Game of Thrones estava muito fresco na minha cabeça. E aí quando eu vou para a bancada, e que é o início de tudo, né, do Targaryen, a perna tremeu numa força. Eita! Então fazer o Rei Viserys foi uma grande emoção, além de ser um baita de um desafio, né? Foi muito desafiador. No cinema, presentes do Cantu, do Sérgio Cantu, fazendo Loki clássico, por exemplo. Então. Mas Não, eu tenho que falar que sua voz no Richard E. Grant, a sua voz se encasa perfeitamente. Porque você dublou ele no Loki clássico e dublou também o General Henrik Pryde no Star Wars, a Ascensão Skywalker. Isso, o General Pryde ele veio primeiro. Aí depois veio o Loki clássico. Mas foi, nossa, maravilhoso, meu Deus. E é sempre muito desafiador dublar para esse universo, né? Até pelo processo de dublagem, porque a gente não assiste muito a cena. Porque tem, ou você vê só a boca, ou você vê a boca com o nariz. Então é tudo segredo. Muito doido, assim. A tela fica toda escura, você só vê os bonequinhos, sabe? O olhinho e a boquinha dele se mexendo. Então, por exemplo, o Loki clássico contracenava com Loki jacaré. Que diabo é isso? Aí, por melhor diretor que o Sérgio Cantu seja, você tem dificuldade de visualizar que diacho é esse Loki jacaré que eu estou conversando. E eu só fui descobrir mesmo quando foi pro ar junto com todo mundo.
mas é bem desafiador também. Nossa, e eu lembro que eu assisti a primeira temporada de Loki, e foi uma baita de uma surpresa, porque esse Loki clássico é justamente o Loki dos quadrinhos, lá da década de 60, quando a Marvel começou e tudo mais. Figurino original, né? Tudo. E você lembra do bordão que ele grita? Não é poder ilimitado, ele fala uma coisa parecida com isso. Nossa, já tem 2, 3 anos. Eu sei que também é difícil. Eu não tenho esse poder nerd. Eu só sei que ele dá um grito lá e tipo que parece que reconstrói uma ilusão de uma cidade grande. Asgard, isso mesmo. Isso. Poxa. E tomara que ele não tenha ido de verdade, né? Tomara. Já que ele enganou o Thanos e tem o multiverso, que o multiverso é uma coisa que ela buga meu cérebro, essa coisa do multiverso. Mas de repente no multiverso eu tô vivo e ele volta, quem sabe, numa outra aventura. Você falando disso do papo nerd aí, eu acho que o multiverso eles só introduziram exatamente por causa disso. O cara morreu. Não, tem o multiverso, então é pra voltar no multiverso. Basicamente é a desculpa pra isso. Eu acredito que vem coisa por aí, hein? Tomara. Vou torcer bastante. Dando continuidade, aí você dubla Richard Grant, tanto no General Eric Pryde em Star Wars, o Loki clássico, e tipo assim, e quais mais trabalhos marcantes vêm surgindo na sua vida que você vem guardando no seu coração? Nossa, que legal ter feito isso, ter dublado isso. O Alfred é maravilhoso. É o que eu te falei, a gente às vezes... o Alfred que eu falo não só do último filme, né, que eu dublei o ator, e na sequência eu fiz também o filme que eu dirigi, e eu não gosto de me colocar quando eu dirijo, mas esse não tinha como, porque era o Alfred, era o boneco do Alfred, então a própria Netflix falou, não, é você, tem que ser você. E foi... Como é que é o nome do filme? Gente, eu esqueci o nome do filme agora. Vou lembrar daqui a pouco. Com o Ronaldo Júlio. Não, a gente fez, eu dirigi, foi ano passado. Luther. Lembrei, Luther. Que o ator que faz o Alfred volta como vilão de Luther. Uhum. Esse ator é muito bom. Dublar ele é sempre muito desafiador. É o Andy Serkis, ele é o Sméagol do Senhor dos Anéis. Sim, ele é muito bom ator, né? Eu não sei se você sabe, mas ele vai dirigir um filme sobre a história do Sméagol, como é que eles tornam, né, o Gollum e tudo mais. Cara, eu já tô na torcida aqui pra você dublar o personagem no filme que vai dirigir. Vai dirigir pra você. Já tô na torcida aqui pra você. Mas se não foi o Briggs, né? Que é maravilhoso. Não foi Briggs que fez o... Foi no Hobbit, foi. Porque o Senhor dos Anéis... Mestre Briggs. O Senhor dos Anéis foi em São Paulo, foi, eu acho que o Carlos Silveira. Mas aí quando o Hobbit foi pro Rio, foi o Briggs. Né? A gente nunca sabe, né, o que o cliente vai decidir, o que eles vão escolher. É uma surpresa. Inclusive, mas você tem que... Oi, diga. Não, eu já ia falar uma coisa inútil aqui, mas é porque por causa da dublagem do Briggs no Sméagol que eu comecei essa brincadeira de ficar imitando, né? Porque o Briggs fez mais ou menos assim: precioso, anel, jogar jogo de tifinhas, mas adoro jogo de tifinhas. Igualzinho, muito bom. Aqui, ó. Muito bom, Ed. Que danado, cara. Mas... Briggs já viu? Já te ouviu? Quem me dera. Meu sonho é conversar com o Briggs. Ô, Briggs, por favor. Não, repare, eu vou beber água. É água Briggs. Que eu levo para estúdio. Não, Alexandre, ajude-nos, nós aqui no interior de Minas, a conversar com o Briggs, por favor. Ajude a gente. Não, ele vai atender. Guilherme Briggs, você é maravilhoso. Converse com esse super imitador aí do seu personagem. Fantástico. Mas, Alexandre, você dublou o Andy Serkis em Luther. E você teve mais trabalhos com um ator? Com ele? Pois é, tive do Luther, eu acho que depois... Eu sou tão desligado com relação a esses dados todos, se bobear eu tive, não vou te falar. Então eu tenho medo de dizer não, sabe? Mas do que eu me recordo foram essas duas experiências. Foram essas duas experiências. Igual o Miguel Ángel Silvestre, que é um galã espanhol, que eu trabalhei com ele, dei voz a ele na série 30 Monedas,
e em outras séries também dele. Aí, anos depois, eu descobri que ele é a voz original do Touro Ferdinando. E aí, por causa do Touro Ferdinando, me chamaram para fazer esse galã, porque é difícil fazer galã, né? Eu tenho um galã do SBT, que é o José Ron, que inclusive é um artista mexicano que entra em contato sempre comigo quando as novelas do SBT estão no ar. Ele acompanha, e os fãs de novela mexicana são muito fortes, e eles provocam os artistas de lá, e eles respondem, é um barato. E eu tinha só o José Ron para fazer o galã, era só ele, e depois veio o Miguel Ángel Silvestre também. De resto, eu sempre faço vilão, velhinhos, vilão. Eu ia deixar essa pergunta mais pro final, mas você me obriga a fazer agora. Olha, há uns anos atrás, a gente viu o encontro maravilhoso entre Isaac Badavi e Hugh Jackman no The Noite. Foi. Se você estivesse no The Noite hoje ou amanhã, né, dos atores que você dublou, qual você gostaria de estar pessoalmente, cara a cara, falar assim, oi, eu sou sua voz aqui no Brasil, assim, tá pessoalmente conversando com ele? O Zé Ron, sem dúvida. Ele pela quantidade de novelas que eu fiz, foram 5 novelas, então eu acho que eu respiro junto com ele, eu sei como aquele ator respira, sabe, como ele sente. Eu acho que eu já sofri tanto através das novelas que ele fez, os protagonistas, que é meio que eu conheço ele. É doido isso, né? Você sabe como a pessoa vai reagir na respiração. Então isso deu esse carinho, essa vontade. Se eu for um dia ao México, nunca fiz isso, eu não sou fã de ninguém, sabe? Eu acho que eu fui fã de Teresa Raquel, é uma atriz que já faleceu, que fez Que Rei Sou Eu. Ela fazia a Rainha Valentine na época e tudo. Eu era muito fã dela, mas eu nunca fui fã, assim, sou fã de fulano. Eu tenho umas pessoas que eu amo, que eu acho top, mas você entende? Eu não sei se... Sim, não, mas o fã, ele tem essa coisa de perder o fôlego, né? Não tenho. Mas eu tenho uma curiosidade, eu acho que o Ted Considines, eu acho que eu não estou falando o nome dele certo, que é o ator do House of the Dragon. Eu acho que eu também tinha muita vontade de conhecer, até pela história dele, porque eu já ouvi a respeito, tinha vontade de conhecer, de bater um papo com o tradutor, por favor, porque meu inglês é tupinambá. Olha, a atuação dele foi muito boa, mas a sua dublagem casou perfeitamente com ele, com o ator obrigado. E com o personagem. E você, Ítalo, o que você gostaria de perguntar pro Alexandre? Não, nesse tema mesmo do fã, e sobre a dublagem em si? Tem alguém, ou que seja brasileiro, ou que seja de fora, que você admira assim também, que você gosta, ou até mesmo que seja seu amigo, mas que você fala assim, não, esse cara aqui é muito bom no que ele faz? Eu sempre dou um exemplo. Eu dei 2 aulas, sempre me chamaram para dar curso, eu nunca aceitei. Aí esse ano eu dei uma prova no curso da Guilherme Conte, e aí descobriram, e aí fizeram 2 turmas para mim e foi um barato. Então dei 2 aulas, eu acho que mês passado, na empresa Tecniarte. E eu dei um exemplo de uma dubladora que eu acho ela assombrosamente boa, que é a Isis Koshdowski. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela, e eu dou até um exemplo. Tem uma série na Netflix chamada Hiramandi, que é uma série indiana, e ela faz a principal vilã da série. Ela sempre, quando ela entra para dublar, o Mamoru Rei, que é outra pessoa que eu amo e que me inspira muito e que me deu tantas oportunidades, enfim, ele sempre fala, né, tenta colar no original, cola no que o original está te dando. Eu acho que a gente tem essa missão de dignificar o que aquele cara estudou tanto para botar no ar. Então acho que esse é o grande desafio do dublador, sabe? Quem está começando, uma outra dica, fica como uma dica, é você tentar dignificar o que aquele cara do original está te passando. Se você conseguir melhorar o que ele está fazendo, nossa, maravilha, mas pelo menos vai no nível do que ele trabalhou muito para colocar vivo, verdadeiro. E a Isis, tudo que ela faz, ela supera o original. Então, por isso que eu falo, ela é assombrosa. Ela consegue melhorar tudo. A atriz pode ser maravilhosa. Eu dirigi uma série chamada
Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Nossa, muito bom. Eu e a Marise Mota. Foram 8 episódios. E aí o primeiro episódio eu chamei a Isis para protagonizar. Nossa, ela estava quase com faringite gravando essa série, esse episódio de terror. Ela falava o tempo inteiro. Eu lembro direitinho que tinha uma cena que a personagem cantarolava uma música. Aí eu falei, Isis, aqui não põe nada não, porque eles querem o som original. E ela falou assim, mas eu conheço essa música, deixa eu gravar só por gravar, para tentar. Aí deixa, se eles quiserem, deixa eu tentar. Com quase faringite, ela cantou melhor que a atriz original. Imagina se então, tivesse bem. Nossa, ela é um assombro. Eu acho que a Isis para não ter rivalidade com mais nenhum colega, porque eu gosto de um monte, mas a Isis eu chamo de Diva Master, sabe? Quando eu encontro, eu falo sempre, me dá meu beijo, minha Diva Master. E é complicado falar de... Super. É complicado falar de um só assim, né? Porque o meio em vocês, assim, é muito unido, né? São muito próximos, estão sempre trabalhando junto, então... É o que eu te falei, assim, tanta coisa maravilhosa, são tantos ensinamentos que você recebe. Eu lembro que quando eu comecei, Rita Lopes me ensinou tanto a fazer reality, sabe? A Aline Guese, o Manolo Rey, o Serginho Cantu, Mariângela Cantu, aí eu vou ficar falando aqui um monte de nome. Percy... O que é o Percy dirigindo? O Percy é fabuloso dirigindo, dublando também, claro, né? Lembrando que poucas pessoas têm a experiência com ele dirigindo, ele quase não dirige. É maravilhoso. E lembrando que o Percy, ele é o Joel de The Last of Us. Sim. Ele é o Joel de The Last of Us. Icônico, assim. Percy. Pra quem gosta de jogar. Pois é, Percy, queremos você aqui, Percy, por favor. Ronaldo Júlio, que eu me Ronaldo preparei um ano Júlio. com ele, estudando. Ronaldo Júlio, que mestre. Nossa. Que fabuloso. Ronaldo Júlio. Como é generoso, sabe? Carlton Banks de Um Maluco no Pedaço. Sim. Muito bom. E o Lupin, né? 007. Também. Hã? 007, o sim. Daniel Craig. Lupin, né? Que tá na Netflix em alta. Muito bom. Alexandre, e você falou da Isis, mas tem algum dublador, assim, também, que você curte, trabalha no dublador masculino? Sei lá, a gente tem vários exemplos, várias lendas aí. Você tem o Drummond, tem o Monjardim, esses dinossauros, até alguns assim. Esses estão no Monte Olimpo, né? Estão no Monte Olimpo descansando. Esses a gente nem toca. Você falou do Drummond, eu sou apaixonado pelos netos dele, pelos 3. Tanto o Felipe, como o Alexandre, como o Dudu. Nossa, que família linda. E a mãe deles, que família linda. Né? Como o seu Drummond deve ter educado bem essa família toda, porque todos são pessoas muito generosas, pessoas muito boas, com coração muito bom. Eu sou encantado por todos eles. Eu sou muito grato ao Manolo Rey. Acho que a minha carreira como dublador tem antes de Manolo e depois de Manolo. E quem me ajudou foi Rita Lopes, a que ele me descobrisse. Em Narcos, ele precisava de pessoas que falassem o espanhol para a 2ª temporada. Então a Rita sabia que eu falava espanhol, ela me indicou para ele. E aí foi que eu conheci o Manolo e dali comecei a trabalhar muito. De cara ele me botou para ser a voz do Steven Spielberg no documentário da HBO, em que o Spielberg narra tudo que ele fez. Eu lembro como que eu fiquei nervoso para fazer esse documentário. É a responsabilidade grande. Nossa, o personagem não parava de falar. E com tudo que eu sempre amei na minha vida, eu sou apaixonado pelo Spielberg, aquelas obras todas que eu já chorei tanto assistindo, e eu fazendo o cara apresentando o trabalho dele. Ele criando, ele faz... Nossa, e com o Manolo dirigindo. Que experiência legal, sabe? Ter feito a voz do Spielberg. Você falou de vozes? Não, diga aí. Pode concluir. Diga, que eu já ia entrar no Ping, mas diga. Não, então você pode falar à vontade. E o Ping? Então vamos falar do Ping, porque você acabou que você é o pai do Kung Fu Panda. Como se deu isso? Pois porque você estava falando de pessoas que você admira, ia falar do Pietro. Sim, você estava falando do Drummond e tal. Que era um lorde, pessoa educada, num grau assim absurdo. Acho que nunca ninguém falou isso
de ruim, sabe? Impossível. São aquelas pessoas que dá prazer de você estar junto dela, né? Nossa, é um lorde, um professor, sabe? E eu lembro que as pessoas acham que eu substituí para o filme, né? E não, a substituição foi bem mais dolorida. Foi logo depois do falecimento. Então eu fui chamado, ele fazia série para HBO, eu acho, não lembro para qual streaming. Então eu já fiz mais de 50 episódios como Ping para a série, né? Sim. E foi automático. Eu acho que o Manolo com a Bruna Lines, eu acho que eles viram uma possibilidade de eu ter uma maturidade na voz para chegar no que ele fazia. E eu lembro da Bruninha me chamando no primeiro horário, aí eu indo para a bancada, meu coração apertou de uma forma absurda. A gente gosta, claro, porque é uma produção linda, né, que a gente acompanha há muito tempo. Sim. Mas tava recente a coisa, sabe? Aí eu, meu Deus, aí eu lembro de eu sair e a gente decidir junto de assistir no YouTube o que ele fez. Aí da gente falar, vamos ver, vamos assistir um pouquinho antes da gente gravar qualquer coisa, para eu tentar cravar a unha no que ele fazia, em respeito a ele e em respeito às crianças, né? Sim. Para que não tenha esse susto que você teve no Game of Thrones, né? Para a gente não descolar tanto do que estava no ar. E aí a gente ficou uns 10, 15 minutos ali assistindo, ouvindo, e eu desesperado, porque eu falei, eu não tenho esse grave que ele tem uma profundidade no grave que eu não tenho. Peguei o jeitinho de como ele fala, mas esse grave eu não tenho. Ela vai no jeitinho, vamos lá, vai dar certo. E como ficou? E aí, eu acho que deu certo, acho que ficou bom, mas mais agudo. Olha, o Pietro ficou mais se sentiu agudinho, honrado, viu? Ó, o Pietro tá lá em cima e se sentiu muito bem honrado, viu? Caramba. Olha, se um dia fizerem um reboot, um remake de Capitão Caverna, você já é um forte candidato, viu? Que também era um boneco dele. Gente, maravilhoso, né? Nossa. Poxa. Não, e aí se for pra região grave, tudo que é no grave pra mim é mais fácil. Coisas agudas são mais delicadas. Então, Alexandre, isso que eu comentei com você lá atrás, eu tenho que falar de novo. Você tem uma... Cara, você tem uma facilidade com a sua voz... Porque a gente conversando com você, a gente vê que sua voz é uma voz assim, natural, tudo mais, mas quando você quer, você consegue pesar, deixar uma voz madura, cara. É isso que eu acho sensacional na sua voz, na sua habilidade. Eu sempre pratiquei canto, né? Eu falei pra vocês, comecei com coral lá com 7, 8 anos de idade, em Minas, que eu passava minhas férias e tinha uma regente. O meu tio era cantor de ópera na Alemanha Oriental, um primo que a gente chama tio, né? Na verdade é primo. Mas a gente ele chamava é mais de velho tio, e chama de tio. A gente chamava de tio. E ele morava na Alemanha Oriental antes do muro, né? Ser derrubado. E cantava ópera lá e passava as férias em Barbacena. Então eu lembro de ter dicas com ele de canto e ele falando para eu fazer o coral dessa senhora chamada Nhanhá Condé, com certeza já é falecida, mas estudei sempre. Eu ia para as minhas férias ansioso para ir para Minas, então todo mês de julho eu passava em Minas e todo mês de janeiro, fevereiro, e só voltava para o Rio em março, mais ou menos. Então eu ficava em Minas direto e sempre fazendo canto enquanto eu estava em Minas, né? Então eu estudei bastante canto. E depois vindo para o Rio, começando a fazer teatro, sempre fazendo aula de canto lírico. Agora, acho que para fazer velhinhos, para fazer esses personagens, mais que ter a extensão vocal, você saber botar a voz grave, ou saber trabalhar os seus agudos de voz de cabeça e conseguir fazer um ping, é você conviver também com pessoas idosas, né? Para saber de verdade como elas falam, de verdade como elas se comunicam. Não é só botar a voz grave e soltar. Não vai ficar verdadeiro. Fazer aquele network então, ali, né? Pra ter uma você tem que ter um laboratório, essa coisa da observação que o ator tem que ter na vida. E que eu sempre convivi muito com pessoas idosas, então acho que isso me ajuda bastante, de uma certa forma, a entender como que um idoso se comunica, fala, sofre, sente. É isso. E você prefere dublar mais mocinhos, idosos ou homens maduros? Qual que é a sua preferência?
Os mocinhos, para mim, eles são interessantes porque eu quase não dublo mocinhos. Então é sempre um desafio, até para que não fique muito chapado, né? Porque todo mundo fala, dublar vilão é muito mais divertido, é muito mais legal, porque o vilão tem muito mais colorido. Você conseguir colorir um mocinho tem que ter muita habilidade, assim, é bem mais complicado. O mocinho, geralmente, ele fica mais chapado, ele fica mais uniforme o tempo todo. E o vilão você brinca. Não vou fugir da tua pergunta. O que eu prefiro é vilão que canta. Você gosta ali do musical com vilão. É muito bom. Aí é a cereja do bolo. E essa questão da dublagem ainda, a dublagem no Brasil, ela é muito bem conceituada. Você consegue, assim, tentar nortear pra gente o porquê disso? Por que é tão bem conceituado? Por que é reconhecido internacionalmente? De onde que veio isso? Bom, eu acho que teriam pessoas que poderiam falar com mais propriedade sobre isso, né? A galera que está no mercado, tipo a Marlene Costa, por mais de 40 anos de dublagem, o Schnetzer, eu acho que são pessoas que teriam mais propriedade. No meu achismo, e pelo que eu já estudei em artes cênicas, eu acho que a galera antiga da dublagem, eles vieram muito da novela de rádio. E essas novelas de rádio, elas deixaram um legado de grandes atores, como Lima Duarte, essa turma que veio, sabe, Chico Anísio, uma galera, um time de atores fantásticos, e com vozes muito bem colocadas, porque eram do rádio. Então, essa geração, infelizmente, está indo, né, cada vez mais. E você percebe uma diferença gritante na interpretação de quem está chegando agora, não tem essa formação de rádio, para essa turma antiga, como eles falavam, de forma muito sublime. Eu acho que talvez a dublagem lá atrás tenha se consolidado com essa força. Eu acho que graças a essas telenovelas de rádio, e que migrou, e que a dublagem bebeu desses talentos, sabe? Aproveitou esses talentos, e esses talentos irrigaram a dublagem de forma natural. Acho que foi um casamento perfeito. Te entendo. Da novela de rádio com a dublagem. E você citando isso agora, na verdade eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto específico, mas é o que faz muito sentido, porque a pessoa tinha que transmitir a emoção só com a voz, porque quem estava ouvindo não tinha nada mais ali para transmitir o que a cena estivesse passando, que fosse um choro, um drama, ou uma briga, algo assim, uma risada. Então, carregar essa emoção só com a voz realmente é algo que só os grandes... E de agora, quem está se formando, geralmente os diretores falam, bota tudo jogadinho. Eles falam muito isso, né? Que é como que a gente fala no nosso cotidiano. Para a galera que veio do rádio, não tinha jogadinho. Tudo tinha que ser dito com muita força, com muito colorido, muito bem articulado. E eu acho que é por isso hoje, quando as novelas tentam fazer remakes, as pessoas reclamam tanto, falam, meu Deus, quando era feito por fulano, porque fulano tinha uma articulação que hoje não se pede mais, e uma ousadia no interpretar, que hoje também parece que não é mais bem-vindo, tudo tem que ser joga de qualquer maneira para ficar de verdade, né? Tô pirando nos achismos aqui. Não, mas realmente bate com o que você fala. Inclusive, Alexandre, eu já vou até emendar uma pergunta nisso que você está falando, porque, como o Ítalo fez questão de enfatizar, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Na minha opinião, é a melhor do mundo. Concordo, então já são 2. Mas hoje a gente se depara, eu não vou falar, talvez, eu vou falar problema, mas não sei se poderia colocar essa palavra, mas 2 situações. A primeira, obviamente, é que está em alta, que é a questão da inteligência artificial, que está chegando aí, e está chegando de uma maneira assustadora. E a segunda é o crescimento de estúdios de dublagem fora do eixo Rio-São Paulo. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem um em Belo Horizonte, e eu sei que tem, acho que um em Paraná, e parece que tem um em Brasília. Eu vou fazer uma pergunta seguinte. A primeira, qual a sua visão em relação esses estúdios que estão surgindo, já surgiram, estão em atividade,
que a dublagem ainda parece que é uma dublagem amadora. E qual a sua opinião, seu pensamento sobre a inteligência artificial? Vindo com as polêmicas todas de uma vez só, botou no meu colo. A culpa é dele, eu sou inocente. Bom, a inteligência artificial, a gente estava conversando antes do programa começar, acho que ela é bem-vinda para ajudar o ser humano, não para tirar o ser humano. Isso em tudo. Sim. Na minha vida, se eu estou num supermercado, eu quero caixa. Se eu vou para um cinema, tem um funcionário vendendo e a máquina, eu vou no funcionário que está vendendo. Mas eu não vejo isso nem dos colegas meus de profissão, sabe? Então, acho que isso a gente tem que se vigiar, a gente tem que se policiar, todo mundo. O que a gente quer para o mundo? A gente quer todo mundo desempregado ou a gente quer todo mundo empregado e com essa inteligência artificial apenas para ajudar no trabalho de cada um, não para que elas sejam substituídas? Voltando ao shopping, ao meu trabalho que eu fiz durante 23 anos, eu lembro quando uma empresa de fast food trouxe uma ideia de colocar um nome obrigado na lixeira. Isso deve ter sido 2001 ou 99, era por aí. Eles trouxeram a ideia de colocar um obrigado. Hoje em dia, toda lixeira tem o obrigado, né? E a gente acha muito educado você pegar o seu lixo, levar na lixeira e colocar dentro da lixeira. Só nos shoppings, no Brasil, na primeira semana em que essa ideia entrou para ser usada, 14 mil pessoas de serviços gerais foram mandadas embora. Perderam seus trabalhos. E ninguém nem aí. Ninguém pensou nessas pessoas, nessas faxineiras, nessas pessoas que precisavam desse salário mínimo para botar comida dentro de casa, através dessa ideia estrangeira de colocar um obrigado numa lixeira, que para a gente pode ser bonito, desempregou em massa. Isso na primeira semana, imagino depois. Então, se um shopping tinha na sua equipe de limpeza 10 funcionários, passou a ter 2, 3, 7 rua, sabe? Então, a gente tem que estar muito atento ao que surge de novidade, até em boas ideias como essa, que a princípio é uma ideia super civilizada, mas o que por trás de uma boa ideia ou de uma ideia civilizada pode acarretar com o emprego dos outros, né? E tomara que a arte fique preservada por ser a arte. Eu estava conversando com vocês, né? Imagina se a Olimpíada próxima agora em Paris seja a última Olimpíada com atletas puros, sem estarem contaminados por artificialidades. Imagina se liberam doping para que o atleta possa ter um rendimento maior, ou se o atleta possa colocar discos artificiais na coluna e disputar a ginástica olímpica. A gente vai perder o que o ser humano consegue fazer com o esporte. Na arte é a mesma coisa. A gente quer isso, a gente quer substituir o que o ser humano é capaz de fazer de mais profundo e belo, que é cuidar da alma das pessoas através da arte, colocando robôs. E isso vale, eu acho que para tudo. Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo. As pessoas acham barato os bancos praticamente não existirem mais, né? Tudo fica no celular. Mas e aí? E as pessoas que trabalham com os bancos? Não me dói ir ao banco 2 vezes ao mês. Eu continuo indo. E muitas pessoas falam, que mundo você vive, cara? Não faz mais isso. Eu faço, eu vou. Enquanto tiver o banquinho lá para me receber, eu vou 2 vezes por mês. Olha, eu faço questão de ir. Eu sou do tipo acho que a gente tem que ter essa consciência. Sim, não. Você falou, eu mesmo prefiro pagar minhas contas numa casa lotérica. Eu acho... sabe? Ai, você é pior que eu. Olha só, que legal. A minha esposa falou assim, nossa, você parece um idoso, você prefere pagar a conta em loteria, pegar a fila e tudo mais. Não, eu gosto. Mas não é legal, né? A gente conversar com as pessoas na fila. Tem sempre alguém para você observar. Imagina, eu vou observar o quê, gente? Postagem dos outros? Eu quero viver, eu quero ir para a vida. Quero estar na vida. É a vida que vai ensinar com mais propriedade tudo. Essa é uma pergunta, espero que eu tenha respondido. Não sei se eu respondi. Perfeitamente. Resumindo, é isso, que a inteligência artificial venha para nos ajudar, não para nos tirar da jogada. E na questão dos estúdios, esses estúdios fora do eixo Rio-São Paulo? Eu sou casado com um engenheiro, ele também é advogado, ele é do Pará, ele é de Belém. E eu já fui várias vezes a Belém,
E lá tem muitos atores bons. Vocês falaram até do sotaque que é parecidinho com carioca, né? Muito parecido. E o teatro em Belém é muito forte, como é forte em vários lugares do Brasil, né? A melhor companhia de teatro que tem no Brasil, eu acho, de Minas Gerais, que é do Gabriel Vilela. Os nomes, meu Deus, o meu tico e teco fica girando para eu tentar lembrar de todos os nomes. Enfim, a companhia do Gabriel Vilela, ele é o diretor dela há muitos anos, e eu acho a melhor companhia de teatro do Brasil. Já fizeram Romeu e Julieta, a Rua da Amargura, fantásticos. Curitiba tem um teatro fortíssimo, Santa Catarina, Londrina, enfim, Londrina no Paraná, que é uma cidade do Paraná que também tem teatro muito forte. Eu acho muito democrático, sabe? E a pandemia, ela trouxe isso, né? Porque com a pandemia veio a coisa do remoto, e o remoto abriu mais ainda esse leque, permitindo para que pessoas de fora do eixo pudessem exercer a sua arte. Então, acho que se elas exercerem a arte com responsabilidade, não se vendendo abaixo do que a categoria estipula como valor mínimo para você trabalhar, não trabalhando de forma incorreta, porque a gente tem uma convenção coletiva que a gente tem que seguir, como número de loops por hora, número de dobras, então você tem umas regras, né? Eu acho que se a pessoa está fora do eixo, mas se ela segue todas essas regras, e principalmente, né? Principalmente não, porque o principal eu acho que é isso, né? A questão ética tem que estar acima de tudo. Mas se ela estuda, né? Se ela se prepara, se é um ator mesmo, se não é, corre atrás e vai tirar o seu DRT, e tira estudando, evita tirar por trabalho, porque o estudo vai fazer a diferença para você no futuro. Então, meu microfone até caiu aqui, se emocionou. Mas é isso. Eu acho que é bem-vindo com essas condições da pessoa jogar como o Rio-São Paulo, e aí eu vou colocar, vou enaltecer um pouco o Rio-São Paulo, no sentido de legado, né? Que foram as praças onde construíram essa fama de melhor dublagem do mundo. Então, há que se respeitar, há que se dignificar tanto esforço de tantas décadas feito para que a gente tivesse esse patrimônio. Então, vamos cuidar como se fosse um bebê muito precioso desse patrimônio, tanto eticamente como artisticamente. Eu acho que se elas tiverem esse cuidado, que bom que a pessoa não precisa sair da sua cidade e ir para uma outra e ficar longe da família que ama. Enfim, é isso que eu penso. Alguns colegas podem discordar de mim. Ah, meu Deus, polêmica! Não, porque na verdade, igual você falou que essa questão de democratizar, e eu acho que realmente é isso, até mesmo para... Porque talvez chegue um momento, só tem Rio-São Paulo ali, tem poucos atores para trabalhar, vou pôr inteligência artificial. Sim. Não, tem mais estúdios para fazer isso. Então você tem uma diversidade ali, você tem opções que vai deixar essa questão da inteligência para um último recurso. Não, esse papel aqui específico eu não consegui ninguém para fazer, ou não sei por qual motivo, vou colocar a inteligência. Ok, uhum. Mas a gente tem até o terceiro integrante aqui da equipe de entrevistados, é o nosso amigo Jonathan. Ele tem um Instagram, ele faz imitação do Goku e do Vegeta do Dragon Ball. A gente chama ele até de Goku Mineiro. É o arroba dele lá. Uhum. E essa questão, ele tá começando. E muita gente direto manda mensagem para ele: isso aí não é a você, isso aí a inteligência tá pondo, você tá pondo voz para falar e tal. E tipo assim, o cara tem que gravar os vídeos no meio da rua para mostrar que é ele que tá falando, que não é uma voz que tá pondo ali. Então, assim, acaba que você perde o orgânico da coisa, a emoção, o sentimento. O que a inteligência não conseguiu colocar é isso, não conseguiu transmitir a emoção. E é isso que falta, é isso que a gente gosta na pessoa fazendo o trabalho, é a emoção. Você falou que, igual tem o ator lá que você faz, desculpa, eu esqueci o nome dele, mas que seja com essa respiração dele. José Ron. Uhum. A inteligência não vai conseguir assimilar isso. Vai receber o texto e vai fazer em português. Não. Fora a comédia, né? Sim. Como é que vai traduzir humor, né? Como é que você vai pegar o humor americano, que pra gente não tem a menor graça, e colocar o humor nosso e deixar brilhante, né? Não tem como a tradução resolver isso. É só o artista, na hora da dublagem, junto com o diretor de dublagem, criando juntos, que conseguem dar essa vida. Às vezes com o apoio do técnico, viu?
técnicos, salve os técnicos, assim, são pessoas maravilhosas. Sim, não, e que com ajudam certeza. muito no processo criativo. Porque a gente fala muito do dublador, mas tem toda uma equipe por trás ali também, né? Do Tradutor, trabalho. técnico, editor. Tem, sim. E essa questão da dublagem no todos eles. Brasil também, agora eu tô falando muito, mas essa questão da dublagem no Brasil também, o que eu gosto particularmente é que o trabalho que é feito, por vezes, igual você falou da comédia americana, não tem sentido. Por vezes também frases ou que seja uma expressão, uma gíria do local não faz nenhum sentido aqui. E quando é trazido para cá, por exemplo, para mim é icônico no Chaves, quando ele fala que preferia ter visto o jogo do Pelé. Isso aí foi a dublagem que colocou. Não era isso que era dito lá. E assim tem tantas outras frases que você percebe, não, esse easter egg que foi colocado aqui, isso aqui é do Brasil. Porque isso não é de lá. Lá não se sabe disso. E talvez o que era ali antes, pra gente aqui não faria nenhum sentido. Então, Chanfle, é um filme do X-Pirito. Você preferia ter visto Chanfle, que inclusive o SBT dublou ou vai mandar dublar pra passar na sua grade. É um filme. Ele fala assim, eu prefiro assistir Chanfle. Aí eles colocam, eu prefiro ter visto o filme do Pelé. Porque se você é Chanfle, o que é isso? Quem que é? O que é isso? Pois é. Eu te dou outro Cara, exemplo. Betty a Feia... Diga. Não, eu ia dar um outro exemplo, porque a dublagem brasileira salvou um filme e que esse filme é adorado por vários brasileiros, milhões de brasileiros, é As Branquelas. Sim. Nossa, ícone, né? É um humor muito super exemplo, pesado, né? É o tal do humor pastelão, como você disse, que assim, é piada em cima de piada, mas que com certeza muitas delas ali não tem nada a ver com o Brasil. Então, assim, teve que ser um trabalho de releitura em cima ali muito grande. E parece que foi um filme que não aconteceu fora, né? Ele aconteceu aqui, né? Sim. Com a dublagem. Sim. Eu ia falar de Betty a Feia. Isso. Que eu dirigi ano passado. A redublagem com a Jéssica Vieira. Betty a Feia, além do humor que a gente teve que imprimir com mais força nessa redublagem, e aí cada ator junto com a gente mexia em tudo. Olha que o texto já vinha bonito. A gente mexia muito no texto. Dava mais trabalho para mexer o texto do que para gravar, né? Nossa, porque é comédia, né? Não pode ficar engessado. E além disso, na época em que Betty a Feia foi feita, originalmente, piada racista, piada homofóbica, piada gordofóbica, piada com anão, tudo tem Betty a Feia. Eu tirei tudo. Eu tirei todos os preconceitos e mantive todas as piadas. Eu e a Jéssica. Isso é adaptação. E como é que você fez? Como é que você tira... Eu pegava a essência da cena. É você entender o que está acontecendo naquilo ali e o que a pessoa pode falar para causar graça sem atacar no racismo, e ainda teria sem sentido. atacar na gordofobia. E a gente fazia basicamente um trabalho de substituição, muito cirúrgico, porque tem que entrar na boca, porque é espanhol. Isso, eu ia falar disso ainda. Fica fora da boca, né? O espanhol tem que pegar a língua. Eu sou desses, assim, você tem que bater a língua junto. E sempre colocando um pouco mais de palavras, né? Para ficar bonito o trabalho. Mas como eu tinha dubladores fabulosos e eu e a Jéssica, a gente batia muito a cada episódio o que a gente queria e conversava bastante, mas a gente teve esse cuidado, até nisso. Então, essa preocupação social de adaptar e tornar palatável, né, para o público. E dessa questão da dublagem também que você falou aí, da boca, você vê que... posso citar aqui 99% do que eu citar, que seja de filme, de série, de animação, a voz encaixa ali como se ela fosse feita em português. É incrível esse trabalho de adaptação. É impressionante. Você pega qualquer coisa aí, o que seja, ou por exemplo, o Sr. Pink que você falou, é certeza que as vozes estão encaixando ali na animação. Você não vê aquela desconexão, Sim. Não é algo que a pessoa vai estar assistindo, nossa, eu odiei ali porque o personagem estava falando uma coisa e a boca mexendo com outra. Você nunca vai ouvir ninguém falando anime é enlouquecedor de fazer, né? Porque geralmente o japonês, ele bate, 6 bocas e tá botando uma frase enorme. E você tem que tirar aquela frase enorme para entrar em 6 batidas de boca e não perder o sentido da frase. É Sim. um trabalho de adaptação que o dublador tem que ter também muito bom. Tem que conhecer a língua portuguesa bem, para poder adaptar com propriedade, sabe? Não errar, né? Errar é normal, é uma máxima do nosso meio,
Errar é normal, mas errar numa tradução pode ser fatal, porque se alguém não revisar e for para o ar, vai ficar bem feio. Então, o estudo da língua portuguesa é muito importante para você adaptar bem o trabalho. E você falou anime, se me deu uma brecha para uma outra coisa. Você também já dublou esses fala essas novelas, dorama. Você já dublou dorama? Tem algum dorama específico assim, que você dublou, que você curtiu, que você gostou, que você achou interessante? Tem um que, além de eu ter gostado muito, eu acho que ele foi um sucesso estrondoso, que foi Advogada Extraordinária. Foi dublado pela Thaís Feijó, lá na MG, nos estúdios dos Drummonds, que eles trabalham lá com o maior carinho. E eu fiz o pai dela, eu faço o pai da Advogada Extraordinária. Eu lembro que a cada vez que eu ia para a bancada eu chorava, sou chorão, então eu choro mesmo, assim, em A Casa dos Dragões, nossa, de desabar na bancada. Mas assim, voltando no dorama, eu lembro que tem uma cena que ele vai falar com ela no chão e desabando, falando do que ele está sofrendo, e ele percebe por um instante que ele está falando sozinho, que ela já desconectou, ela não está prestando atenção mais nele. E aí ele tem uma crise de choro. Eu tive uma crise de choro junto, e olhando para ele, porque eu tinha que aproveitar a vontade que eu estava de chorar, mas não podia perder a boca. E do dorama a boca é bem complicado. Mas eu acho que deu certo, eles pegaram essa crise de choro. E aí tive que parar um pouquinho, porque eu chorei de verdade muito. Aí, volta, vamos continuar a gravar. Mas eu acho que essa foi a mais legal. Esse ator volta agora com A Lágrima da Rainha. É uma série que ficou entre os 10 primeiros Netflix durante muito tempo agora. Uhum. Foi feita pela Audiocorp. E esse personagem volta, né, com a direção do Schubert e do Silvio Gonzalez. É um barato, esse ator é muito bom. É o Bak Do-Guan, nem sei se é assim que fala o nome dele, mas... Isso. É o Bak Do-Guan. Do-Guan, isso. É o mesmo ator do pai da Advogada Extraordinária. Esse ator é muito legal. E você, o que você curte mais? O que você curtiu mais? Dublar uma novela mexicana ou um dorama? Eu gosto do espanhol, né? Uhum. A gente é latino, né? Os atores coreanos são muito bons. Igual os atores turcos, eles são muito bons. Os atores mexicanos, eles já são um pouquinho mais exagerados, mas eu gosto do exagero. Uhum. Eu já falei com vocês da coisa da novela de rádio, então eu gosto de um dramalhão, sabe? O dramalhão me encanta, fazer o dramalhão, dublar um dramalhão, acho que é o mexicano. Eu não fujo de pergunta nenhuma, não. Você falou dessa questão que o Ed levantou aqui, é muito criticado, mas eu gosto muito do cinema indiano, que eles têm toda essa... A cena de ação exagerada, a cena de drama exagerada, tudo é exagerado, mas o último filme que acho que pra mim foi icônico, ele ficou top 1 assim, da Netflix muito tempo, foi RRR. Eu esqueci por que é a abreviação lá, mas assim... são 3 horas... Revolta, Rebelião e o último eu esqueci. É algo assim, são quase 3 horas de filme, se eu não estiver enganado, mas assim... Um filme muito bom, muito bom. Você já fez algum indiano, alguma coisa assim? Porque eu acho que você falou que gosta desse... Já, eu não vou lembrar, eu sei que é dificílimo dublar. Eu imagino pra que língua seja. Dos indianos, é muito difícil. Turco nem tanto. Indiano é bem brabo. Indiano é brabo. E tô dublando um agora nos estúdios da MG, que eu não posso falar mais que isso, porque não lançou ainda. Não vamos te obrigar. E é cômico. Então você dublar na língua deles e um personagem cômico, uau, é muito difícil, é bem complicado. Mas vocês já assistiram Hiramandi? Eu conheço a história, mas ainda não vi, porque eu não sou muito de ver séries, na verdade. Comecem a assistir amanhã. Vocês vão ficar apaixonados pela série indiana, Hiramandi. E aí prestem atenção no trabalho da Isis e do Flávio Bach também. Eu vi ela passando lá na hora que a gente abre lá, ela tava naquele card grande que fica em cima, eu vi ela, mas não cheguei a assistir. Todo exagero é perdoado, porque é tão bom, faz tão bem aos olhos, a tudo, que tem os exageros, tem as canastrices, assim, mas você perdoa tudo, porque não, imagina. Não, mas eu gosto. Tem Popó...
O filme quando lançou, eu falei, não, eu vou sentar pra assistir. É 3 horas de filme, mas eu vou sentar pra assistir. E assim, sem arrependimento nenhum. Eu vou procurar a série lá, eu sei qual que é que você tá falando. Vou procurar ela. Vale a pena. Alexandre, para quem nos ouve, para quem nos assiste, que tem vontade de trabalhar na dublagem, na locução, qual conselho você dá para essa pessoa que está nos assistindo agora, nos ouvindo agora? Se preparem, estudem, perseverem. Perseverança é a chave, início de nada na vida é fácil. Então, hoje a gente está vivendo numa época, acho que de muita ansiedade, e eu vejo pessoas que estão começando, saem do primeiro curso achando que vão estar estáveis na vida, sabe? E não é assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu ficava feliz quando eu tinha 1 hora no mês. Aí eu passei a ter 2 horas no mês. Quando eu tive 1 hora por semana, caramba, eu tô tendo a chance de dublar 1 hora por semana, era bom demais. E não percam a alegria do processo de caminhar. Não pode deixar com que a dificuldade te desanime, te desestruture e faça você desistir. Então, invista. Se tiver uma outra fonte de renda no início, é bem-vindo, porque te dá uma estabilidade, inclusive para você poder investir na tua formação como ator dublador. E é isso, se prepare, não dê o passo além do que você sinta que você pode dar, vai com calma, vai com cuidado, para quando você der o passo, você saber direitinho que você está pisando, que você pode estar dando aquele passo. E confie no teu trabalho, estudo é fundamental. Acho que sem estudo não tem como. E as dicas todas que eu já dei, que é procurar fazer aula de canto para trabalhar melhor a voz, ter uma formação artística, não só fazendo trabalhos, faça um curso de teatro, faz com uma pessoa boa, que vai trabalhar a tua interpretação, que vai te ensinar a interpretar mesmo, de verdade, sabe? Estude os clássicos, sabe, do teatro. Eu acho importante para o ator saber o que é uma tragédia, saber o que é um Shakespeare além do Romeu e Julieta, saber o que é um Molière, saber o que é um naturalismo, saber a diferença do que é uma linguagem naturalista e realista. É o teu ofício, né? Quando eu estudei artes cênicas, eu tive uma professora romena que ela dizia: os médicos cuidam do corpo, os artistas cuidam da alma. Então a nossa função é tão importante quanto a do médico. Se a humanidade hoje está muito doente da cabeça, a responsabilidade pode também ser dos artistas, porque não estão se preparando de forma adequada para estar cuidando da alma das pessoas. Então que a gente se prepare com essa responsabilidade, que a gente está cuidando da alma das pessoas. A gente faz parte da vida delas, a gente alimenta o coração delas. Então vamos nos preparar. E não percam a fé, não percam a esperança. Alexandre, você falou também que você mexe com locução e tudo mais. Hoje, como é que tá seu tempo? Você tá mais na dublagem, tá mais na rádio? Você já fez direção de dublagem? Eu fiz a escola de rádio profissionalizante, eu sou radialista, mas quando eu terminei, eu já comecei a ir para o curso da dublagem ao mesmo tempo, e a dublagem foi me seduzindo e o rádio foi ficando para trás. Eu quase fui a voz da Rede Brasil, mas eu tive uma faringite violenta no processo seletivo e aí eu fiquei desclassificado. Eu acho que de nervoso, de ansiedade, de não estar maduro, de não estar me conhecendo e saber me acalmar para entrar no processo seletivo. É difícil quando a gente está sendo avaliado, né? Sim. Quando a gente está trabalhando, acho que a gente se solta mais. Se alguém falar para você que você está sendo avaliado, eu acho que bate um desespero. Um nervosismo ali, né? E não, né? A gente tem que estar calmo, tem que estar sabendo que tudo faz parte da vida mesmo. Não precisa levar tudo tão a sério. Eu acho que eu levei demais, peguei a faringite. Mas eu fui para o caminho da dublagem. Hoje eu sou dublador e diretor de dublagem também. Eu dirijo na Universal Sinergia, que é onde eu dirigi Betty a Feia, a redublagem, e às vezes eu sou convidado pela Audiocorp para dirigir umas produções específicas para o Netflix, como eu dirigi Leave the Road Behind, da Julia Roberts, ano passado, dirigi Atlas, agora, que ficou em primeiro lugar um tempinho também no Netflix, com a J.Lo. Eu assisti Luther, semana passada. Gabinete de Curiosidades, do Guilherme Del Toro, e outras produções para o Netflix, né?
que me convidam e eu vou com o maior prazer, porque são trabalhos que são tão legais. Vem mais 2 aí pela frente, mas eu não posso falar. Eu sei. Antes da gente encerrar aqui, fazer agora uma analogia aqui, que você citou Atlas. Lá acontece uma coisa interessante, que tem a voz do robô, da inteligência lá do traje mecânico, e até mesmo para falar, porque ela pulsa, ele tem uma bola de luz lá, que é a representação dele, e ela pulsa. E você encaixar a voz nisso, eu imagino que deve ter uma complexidade pior do que a boca, porque você não está vendo a boca mexendo, você teve um pulsar ali de luz, então deve ser algo muito complexo. Foi feito pelo Gustavo Machado, o trabalho. Ele é um dublador maravilhoso, e também ele tem no Instagram, acho que ele é muito conhecido porque ele bota a voz nos jogadores de futebol. Então ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Ele faz aquela brincadeira lá a leitura labial de todos, e colocar a voz do que eles falaram. E quando a gente decidiu por ele, a gente pensou, a gente precisa de uma pessoa muito inteligente para fazer isso aqui. E ele tem essa sagacidade, sabe? Aí eu falei, vamos apostar nele. E eles queriam uma voz nova. Aí eu falei, vamos apostar nele, vamos embora, vamos no Gustavo. E ele veio com o coração aberto. A Andrea Murucci faz a J-Lo. Tem uma sequência de 1h10 que ficam só os dois dialogando. Sim. E a minha grande dificuldade como diretor é, meu Deus, isso não pode ficar chato. Ele não pode ficar igual o tempo todo. Então eu tentei trabalhar essa máquina sendo humanizada. Então ele começa mais robô e ele vai se humanizando junto com ela, como ela vai tendo afeição por ele. Sim. Ele vai se humanizando. Eu acho que ele conseguiu dar um colorido bonito para o trabalho. Que era fundamental ter esse colorido. Senão acho que o filme ia afundar legal, assim, porque... Tanto o seu trabalho quanto o trabalho dele ficaram muito bons mesmo. Porque essa questão que você falou de humanizar ele ali, você percebe que no começo ele tem uma voz assim suave, não é exatamente humana, né, a voz que ele colocou ali, mas você percebe que ela também não é totalmente robô, mas ao longo do tempo ela vai ganhando essa leveza, sabe? Essa naturalidade, essa humanidade. E Andrea Murucci é uma princesa, né? É um assombro aquela mulher. Ela é maravilhosa. Não tem o que falar, já é conhecida. Ela sofreu muito, tadinha. Porque nesse filme ela só chora e grita, né? Sim, ela tem aquele momento de negação ali em poder interagir. Eu lembro que a gente escolheu um sábado para ela dublar. Ela é muito ocupada, ela é diretora também, ela é muito ocupada, a Andrea. E a gente pegou um sábado para trabalhar com ela. E teve uma hora que a vozinha dela, eu comecei a perceber que, já vai falhar essa voz. E a gente parou. Aí ela falou, tem certeza? Não tem, vamos parar. A gente remarca um outro dia para terminar o filme. De tanto que ela forçou, sabe? Guerreira. Andrea Murucci, eu acho que fez um trabalho muito bacana ali. Alexandre, e eu vejo que você preza por um trabalho de qualidade, você prima por isso. E aí eu te pergunto, entre dublar e entre dirigir, qual você prefere? Dublar. Acho que eu sou ator desde 5 anos, né? É atuar, é tá em cena. Só que quando eu dirijo, como você falou, eu sou realmente eu chego a ser chato. Eu acho que a equipe que está comigo, eles devem falar, meu Deus, cara, vai ser ele? Para começar, eu tenho uma mania que eu acho que poucos diretores têm. Eu não conheço nenhum outro que faça isso. Eu gosto do texto. Eu gosto do texto antes de ver o filme. Eu quero ler igual peça de teatro. Aí eu pego o texto igual peça de teatro e boto tudo no meu caderno, todas as anotações, eu faço todo o mapa, tudo com o texto. O que o diretor fez no filme, para mim, é secundário. Para mim, o ponto de partida é o texto na minha mão para eu poder fazer um bom trabalho. Aí depois, sim, eu vou assistir, ver como que ele resolveu esse texto e como que eu vou tentar dignificar o que ele fez, entendeu? Mas é um trabalho, eu gosto da coisa bem artesanal, assim. Se bem que, por exemplo, vem uma Betty a Feia na nossa mão, que são 335 episódios, aí você não tem mais tempo de fazer isso. Imagina eu tendo que ler 335, não dá tempo. Então eu tinha que ir mais na intuição e era mais complicado. Minha zona de conforto é realmente ter esse processo criativo mais lentinho. Eu gosto mais. E você, quando você dubla
ou as produções que você dirige, ou até mesmo as duas coisas, você assiste o resultado final na TV, no cinema? Assisto. Eu nunca gostei de me assistir nada gravado do teatro. Uhum. Sempre achei muito ruim. Eu acho que teatro é teatro. E ele acontece de forma mágica naquela sala. Gravar teatro eu acho muito esquisito, acho que fica muito feio. Nunca gostei de me ver em peça gravada. Mas na dublagem, perdi isso. Gosto de me escutar. Só que eu sou muito crítico, né? Então tudo que eu faço, geralmente eu falo, pô, podia ter melhorado. Pô, você deu aquela intenção? Por que você não... Então eu fico me criticando. Geralmente eu me critico bastante. Poxa. Com o Ping, é engraçado que é um dos únicos trabalhos que eu quase não me critiquei, porque a Andréa Murucci dirigiu. E ela é muito parecida comigo, ou eu parecido com ela dirige há muito mais tempo, com essa coisa de dirigir. Ela esgota as possibilidades contigo na bancada, de como você pode falar cada frase. E eu gosto disso. Então, quando eu assisti, eu falei, não, tá tudo ali realmente como tinha que ser. Porque eu acho que a gente esgotou na bancada várias possibilidades, sabe? Ela permite isso. Mas geralmente no processo do dia a dia a gente não tem esse tempo, né? É tudo corrido. Eu imagino. Você não tem muito esse tempo. Alexandre, a gente está chegando no final dessa entrevista que tá deliciosa, tá maravilhosa. Por mim, a gente virava aqui, fechava o Papo dia, a noite, começando, né? Mas a gente entende que você é um cara com vários compromissos, várias responsabilidades. De antemão, já agradeço novamente por essa oportunidade única da gente conversar com você, da gente te conhecer melhor, conhecer o seu trabalho, das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, também te conhecer. A gente costuma fazer uma brincadeira aqui quando o Goku Mineiro está, né? Mas o Goku Mineiro, infelizmente, não pôde vir. Poxa, Goku Mineiro. Mas eu gostaria de te pedir uma coisa. A primeira, eu gostaria que o Ping dissesse pro Goku que ele não precisa treinar, que ele precisa comer macarrão. Comer é melhor que treinar. Topa fazer essa brincadeira? Claro. Bom, eu vou falar agora mesmo para esse Goku que a coisa da vida não é só fazer treinamento. O importante é comer carboidrato. E o melhor carboidrato é o meu macarrão é top. Vem pra minha oficina, Goku. Olha só. Alexandre, assim, te agradecer demais. E, como eu te disse, a nossa intenção aqui é trazer as pessoas para que realmente seja mostrada a pessoa que está por trás daquela voz. E você, assim, excelente pessoa, uma humildade, não tem como falar. Muito receptivo, te agradeço demais por ter dado essa oportunidade pra gente. Igual a gente falou aqui, a gente gosta muito dos seus trabalhos, muito fã do seu trabalho. Não sabia que você tinha dirigido o Atlas, não tinha me atentado a isso. E assim, excelente trabalho também como diretor. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente, viu? Alexandre, eu vou deixar aberto o convite para você voltar aqui no nosso podcast. Seja online, seja presencialmente, eu vou torcer para que seja presencialmente, que você dê um chego aqui em Minas, você comer um pão de queijo quentinho, com um cafezinho, né, um docinho de leite, né, daquele jeito que só Minas pode oferecer. Se as pessoas quiserem te seguir na rede social, elas podem? Quais são os canais que elas podem estar te acompanhando? Onde a gente te encontra? Instagram, Alexandre_Maguolo. Eu tenho 2 Alexandres Maguolos, um é um clone meu de décadas que eu não consigo tirar, não sei porquê, mas aí o meu é que tem um fone no ouvido que sou eu ali. Então é facinho, sou facinho de descobrir. Gostaria de recomendar, quem estiver assistindo também, para que assistam O Maestro e o Mar, que é uma série grega que eu dublo e que eu gosto muito. Fica essa dica também. Tá em qual plataforma? As pessoas confiram. Tá no Netflix. O Maestro e o Mar. E confiram a Casa dos Dragões, né? Vejam a segunda temporada toda. Eu vou aproveitar, vou pedir aqui pro Rave Series deixar uma mensagem pros nossos fãs aqui do Nerd Talks. Com certeza. O Rave Series
falando que convidando as pessoas para estar assistindo essa live. Você pode nos dar a honra, Rave Service? Claro que sim. Não percam Nerd Talks. Ou então eu vou ser obrigado a dizer Dracarys. Sensacional. Sensacional. Pois bem, Ítalo, muito obrigado, meu companheiro. Ed, meu parceiro, tá certo? tamo junto. Alexandre, obrigado novamente. Obrigado, Ed. Icônico. Obrigado, Muito Ítalo. obrigado. Papo foi 10. Nossa, Valeu. foi maravilhoso. E adoro pão de queijo, tá? Não, Quem é técnico meu sabe que eu aqui? só funciono dirigindo depois de comer pão de queijo. Eu tenho uma informação Não tô falando triste pra te dar, agradar, viu? É sério. Eu tenho uma informação Eu como triste pra todo te dia dar. pão de queijo. Hein, O Alexandre? que, Jesus? Uma informação triste pra te dar. O pão de queijo bom mesmo é só o de Minas. É. E tem que ser Mas do sim. queijo daqui, feito aqui nos nossos fornos e servido aqui. Então, Sim, eu mais sei, um eu sei. incentivo pra você vir aqui conversar com a gente, hein? Pode deixar. Pois Obrigado, bem. gente. Obrigado. que Linda isso. semana para vocês. Pra Pra você todos também. Deus nós. abençoe. Amém Valeu. aos todos. Amém. Até mais. E obrigado você que nos acompanhou aqui até agora, curtindo Nerd Talks. Gostou? Curta, comenta, compartilhe, Segue divulgue. Tá certo? Muito obrigado. E até a próxima. E tchau! Tchau, tchau. Valeu.